Ok. 5W2H. Vocês acabaram de escrever um texto, que seria uma notícia descrevendo aquela foto do Neil Armstrong fazendo a primeira passo, né, na Lua. Né? E o que isso tem a ver com a aula? Bom, vamos ver aí que vocês vão ver a importância desse 5W2H em várias condições. Então, a gente quer, basicamente, conhecer a diferença entre perguntas abertas e fechadas e aplicar essas perguntas. 5W2H é um código para algumas perguntas em uma entrevista, uma pergunta, uma análise de sistemas, né? E, no nosso caso, a descoberta das necessidades do Data Warehouse. Né? Então, a gente vai passar aí por vários assuntos, né? E o primeiro é 5W2H. Né? Bom, o que é isso? Isso é um acrônimo em inglês para 7 palavras que começam as perguntas. Né? Às vezes é só 5W, às vezes 5WH, mas eu gosto melhor do 5W2H, que são as perguntas what, who, when, where, why, how much, né, que os americanos falam 7 bons amigos. Quer dizer, você tem que descobrir algo, tem que fazer alguma coisa, você tem essas perguntas abertas. A resposta para essas perguntas a resposta não pode ser sim ou não. Não tem um número limitado de respostas. Então, isso permite que a pessoa se expresse de forma maior. E isso aí é o conjunto de informações necessárias usadas em muitas áreas e bastante usado em sistemas de informação. Tá? Obviamente, né, inglês básico, né, o what é o que, né, who é quem, when é quando, where é onde, why é porquê, how é como e how much é quanto custa. Né? E aí essa questão, né? São perguntas que não incluem a resposta dentro dela. Então, o nosso objetivo é o seguinte: bom, eu tenho que resolver uma situação, fazer um acordo, descobrir o que é necessário. O que eu vou fazer? Eu vou tentar responder todas essas questões. E algumas podem ser feitas mais de uma vez, que é a grande surpresa. Por exemplo, eu posso perguntar quem é o cliente, quem vai pagar, quem vai desenvolver, quem vai usar. Então, depende do nosso contexto. Né? E cada resposta que eu quero obter, ela tem que ser clara, né? Ou não ser necessária, porque não faz sentido no contexto, ou seja, por exemplo, ninguém vai pagar, a gente já sabe, então quem, né? Ou precisa ser melhor esclarecida. Se ela não está clara, se a pessoa fala, não sei muito bem quem vai pagar, significa que é uma questão que tem que ser resolvida para a gente poder continuar o nosso processo. A origem que eu encontrei mais antiga, né, foi lá no Aristóteles. Né? O Aristóteles falava das 5 circunstâncias, né, não tenho a menor ideia de como fala isso em latim, spetem circunstanciar, e é quid, quando, ubique, quem, ad, mubum, quibus, admin, que eram quem, o que, quando, onde, porquê, como e por que meios. Então, essas são basicamente as mesmas perguntas. Né? E você vai escrever um livro, você tem que saber quem é o personagem, quando o livro ocorre. Então, isso é generalizado na cultura, apesar de ser poucas vezes explicitado. Tá? E a gente vai ver que algumas áreas explicitam, principalmente o jornalismo. Então, qual é a vantagem da pergunta aberta, né? E dessas perguntas que são as perguntas abertas clássicas? Né? Primeiro, o entrevistado não tem uma limitação de opções. Então, você não está perguntando quem vai pagar, a sua empresa ou o governo? Não, você está perguntando quem vai pagar. E aí ele vai dizer... E o próprio, se você está fazendo uma entrevista, a própria forma como ele diz dá sinais da certeza daquela resposta. Se ele fica, bem, depende, eu acho que é o governo, eu acho que é a empresa, eu acho que é o cliente, aí você vai, opa, tem uma dúvida aqui, será que é outra? Né? Como ele está respondendo uma pergunta aberta, ele pode revelar um detalhe que você não previu. Né? Você falou, você está esperando lá, como isso é feito? Aí você pensa, ele deve fazer numa planilha, né? Faz a conta, eu vou poder recuperar a conta na planilha, e ele descobre que não. Isso é feito
porque ele tem um programa que ele comprou há algum tempo, que ele não sabe como faz, porque o cara não entregou o código, entregou só o executável, e que ele bota os números e recebe a resposta. Ele confia nesse programa porque sempre deu certo. Mas qual é a conta? Não sei. Né? Servem como início de qualquer pesquisa, qualquer investigação, qualquer trabalho de investigação, de elicitação, até de detetive que você faz. Né? A quem matou? Onde matou? O detetive, aquele jogo detetive, né? A gente podia ter feito uma brincadeira com detetive aqui também. Quem matou? Onde matou? Quando matou? Como matou? Né? Qual foi a arma? Né? Qual foi o crime? Né? A gente tem todas essas perguntas a responder. E uma pergunta esclarece a outra e esclarece outra pergunta. Né? Mas é importante, né, que o entrevistado pense. Na verdade, se ele responder muito rápido, até significa que ele tem certeza. Né? Desvantagem. Bom, se você tem um questionário, você passa o questionário, as pessoas marcam. Quem vai pagar? Governo, empresa, cliente. É fácil de entender, né? Você faz lá, que nem eu fiz com vocês, né? O questionário de matéria, eu tenho uma lista de matérias ali, mas eu tinha um interesse de saber dessas coisas. Né? Por exemplo, eu descobri que o que vocês sabem, né? Mais de 90% da turma já usou o GitHub e o Git, né? Ou o GitLab. Então eu fiquei tranquilo, não preciso falar disso se eu falar só de um conceito ou outro em algum momento se a turma perguntar. Né? Gera muito dado, porque gera texto que é analisado, e hoje em dia a gente tem várias técnicas de analisar texto, não direcionadas para o 5W2H, mas que teriam grande vantagem se fosse com 5W2H, né? E algumas perguntas, se são pessoais, podem deixar o entrevistado desconfortável. Ok. O Felipe levantou a mão. Vamos lá, Felipe. Pergunta. Na verdade, a minha pergunta é mais do tipo, você disse que existem formas abertas ou fechadas. Sim. Mas dentro das formas abertas, eu tenho como, durante a pergunta, colocar alguns exemplos, assim, fechando um pouco, mas não tanto, de forma que que a pessoa ainda tenha como responder outras alternativas, mas colocando uma mescla, eu consigo tirar essa desvantagem? Eu acho que no próprio formulário do Google, que é uma coisa meio automatizada, que você clica, ele fala, e outros? Né? Então, acho que isso vale para os dois lados. Né? Tanto você pode fazer perguntas fechadas, com uma hibridização, para o cara colocar lá a resposta dele, como você pode fazer uma pergunta aberta com alguns exemplos de respostas possíveis. Tá? Uhum. Isso vai depender um pouco do mecanismo de comunicação que você está tendo. Então, por exemplo, se é uma entrevista frente a frente, mesmo que seja, né, na tela do computador, como a gente faz agora, né, via Google Meet, né, se você está fazendo esse trabalho, você pode perceber, vamos dizer assim, vamos dizer que eu quero perguntar por que você fez uma pergunta. Né? E aí você olha para mim, pô, Gestão, que pergunta. Não, você já conhecia o assunto e já tinha essa dúvida, você teve essa dúvida agora, eu posso dar uns exemplos nessa conversa, ok? Uhum. Mas eu não daria a priori. Se eu estou fazendo um questionário, né, que eu vou passar, né, e vou ter uma resposta aberta ali, você vai escrever uma caixinha de texto, né? Aí eu preciso ser mais explícito, porque eu vou mandar aquele questionário e muitas vezes o aluno, desculpa, eu falei o aluno, mas não é, né? O entrevistado, né? O consultado, ele não tem ideia. Por exemplo, eu fiz esse formulário para a turma de engenharia de software, né, e para a turma de vocês. Tá? E vocês perceberam que na turma de vocês eu botei um não sei o que é isso. Certo? Uhum. Porque lá na turma de engenharia de software, que foi um dia antes, o cara falou, eu botei tudo talvez porque eu não sei o que é isso. Eu falei, então eu vou botar o não sei o que é isso. Então a gente pode, e aí também, onde eu botava lá, que linguagem de programação que você já pensei antes, linguagem de programação, eu vou perguntar aqui, acho que eu estou mais acostumado, né, e vou botar outros. Aí, na verdade, eu não sei se eu botei R para vocês, acho que eu não botei R para vocês, mas depois que eu li a de engenharia de software, vou botar R na de Dr. House, mas eu acho que eu me esqueci. Né? Eu falei, o pessoal está usando R. E R é bem importante para a turma de Dr. House. Quer dizer, não é que eu tenha que ensinar, mas é saber que vocês sabem, né, o quanto sabem.
né, é interessante, apesar de eu não saber, né? Eu posso falar, olha, eu sei fazer isso em Python, mas se vocês quiserem, podem fazer em R. Não tem problema nenhum para mim. Então, novamente, a gente está no mundo real, né? A gente está saindo aqui da teoria e você está fazendo uma questão ótima de mundo real. Né? Como é que eu trato isso? Né? Obviamente, você pode fazer essas coisas, né, com o conhecimento lá, quando você bota um outros na linguagem de programação, você vai ter mais dificuldade de análise. Né? Agora, o que eu faço com as respostas com o cara que botou Kotlin? Eu conto ou não conto? Entendeu? Ou eu boto lá uma coisinha no meu gráfico de torta, outros. É até complicado, né? Porque se outros o cara pode escrever, no caso de ser, por exemplo, um curso, né? Ah, qual é o curso que você fez? Ou qual é a faculdade que você fez? Aí um bota a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o outro bota o FRJ. Sim, eu acabei de ter um exemplo exatamente assim. Ih, caramba, esse formulário deu errado porque cada um botou uma coisa, de um jeito. Então, e aí você tem que tratar o dado. Né? E tratar o dado é uma tarefa típica de data mining, de análise de dados, de criação de data warehouse. Né? E aí você vai botar quantas maneiras a pessoa pode escolher o FRJ. Né? Aí, por exemplo, no caso de data warehouse, você pode fazer, vou reconhecer, porque o cara pode escrever a Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, mas também pode Univ, FED do Rio de Janeiro. Né? Aí você começa a criar expressões, como é que é? REGESP, né? Expressões regulares para pegar as coisas. Né? O cara pode usar os acentos, aleatoriamente. A gente, praticamente, quando vai trabalhar com processamento de texto, a gente tira os acentos, né? Para garantir que os acentos podem não ouvir. Né? E tipo, né? Por exemplo, há um tempão atrás, isso em 1980, um tempão mesmo, né? 1985, né? Aí tinha um pessoal fazendo processamento de texto e apresentando trabalho, que eu estava presente, e eles já conseguiam fazer análise sintática, já tinham desistido das vírgulas dos dois pontos. A primeira coisa que eles faziam é pegar as frases, né, e jogar fora vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, porque falar isso só atrapalha, porque as pessoas não botam isso nas regras de análise sintática. Então, viver com o mundo real, não tem nada a ver com a pergunta específica, mas o mundo real é assim complicado. Né? Legal? Legal. Tá, para mim tá ótimo. Se quiser fazer mais perguntas, tá ótimo, porque esse é o objetivo aqui. Né? Então, vamos ver alguns exemplos de uso. Tá? Um exemplo de uso, esse eu gosto muito, é ter um papel numa reunião, né, de projeto, onde para cada coisa que você está discutindo, você vai levantar os 5W2H. Eu devo ter uma mapinha agora. Isso. Então, por exemplo, você pode mandar imprimir isso aqui, né? Eu fazia isso na mão. Eu trabalhei numa empresa que fazia isso sempre. Né? Você ia para a reunião, o cara pegava um papel A4, riscava lá. Ó, a gente vai falar dos seguintes tópicos da agenda e tem que descobrir isso aí. O que vai ser feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, porque onde será entregue normalmente, né? Quem vai fazer. Aí o cara tem que dizer, vou fazer assim mais ou menos, né? Não precisa, e vai custar quanto? Algumas vezes você não marca. Né? Por exemplo, você pode combinar, tem que ligar para vamos dizer, uma questão de uma reunião pode ser alguma coisa do tipo, deu problema na impressora, a gente tem que mandar consertar. Quem vai fazer? É o Chechel, tá bom, Chechel, você vai mandar consertar. Vai fazer quando? Vou fazer hoje mesmo, não tem problema. Eu posso falar, não, só consigo fazer amanhã de manhã. Né? E quanto custará? Bom, fazer isso não vai custar nada. Né? Chamar a manutenção não me custa nada fazer. Aí a gente vai falar, não vai custar nada. Aí não, mas vamos botar lá o custo da peça só. Então, o que vai ser feito? Vai ser chamar a manutenção ou vai ser consertar a impressora? Né? Aí a gente pode... E aí, qual é a função de cada um aí? Então, hoje em dia, essas coisas a gente pode até apoiar com sistema, né, para ajudar a reunião e coisas desse gênero. Eu já fiz também reunião projetando isso, né, uma tabela parecida, até um Excel, né, ou projetando um Trello, né, e aí, não, o que a gente vai fazer? Quem é? Vai cair na casinha de quem? Vai cair na casinha do Chechel. O que tem que fazer? Por quê? Tá bom, onde vai se fazer? Aí você fala, onde não é importante, porque tudo é feito aqui no laboratório mesmo. Então a gente tira o onde do nosso mapa. Tá? Então isso é uma técnica muito boa, por quê? Porque você garante que cada item da agenda ele tem um
um ou mais itens, né, de resposta. Se tiver um item da agenda que não tem uma resposta, significa que você não tratou ele direito. Né? Ou então você tem que falar, não, esse item não vai ser feito nada, é só uma informação. Né? Então isso é uma prática, isso é uma prática. Isso é feito de várias maneiras, né, por várias empresas, organizações diferentes, mas o foco geral é cada item da sua agenda, da reunião, você tem que gerar pelo menos um item da sua matriz 5W2H, né, para cada pessoa. Ok? Então vamos em frente. Aqui tem um exemplo, né? Plano de ação. A gente vai fazer um plano de ação de coisas a serem feitas, né? E aí eu tenho, então a gente tem que aumentar a visibilidade da marca para aumentar as vendas, né? Em Orlando, né? Vou fazer isso a partir do dia 18 de abril. Quem vai fazer é a Maria, né? Anunciando no jornal tal, né? E não tem preço ainda, tem que descobrir quanto é. Ok, pode ser alguma coisa que a gente não saiba quanto é. Dificilmente você pode sair com isso aqui, né? Numa reunião, né, onde você atribui tarefas, né? Você tem que saber quem e o que, pelo menos, né? O responsável. Ok. Outro exemplo comum é a notícia. Então, os jornalistas são treinados para isso. E eles têm que dizer qual o fato, onde aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu e quem participou do fato. Né? E quanto talvez esse fato tenha custado, isso geralmente não tem na notícia. Então, aqui eu tenho duas notícias, uma antiga. Tá? Brasília, um dia depois de vetar a proibição para que as companhias aéreas cobrem pelo despacho da bagagem, o presidente Jair Bolsonaro justificou a decisão, afirmando nesta terça-feira que empresas menores alegavam que seria um empecilho à operação no país. E disse que não pretende enviar outra medida ao Congresso Nacional para restringir a cobrança apenas para os chamados low cost, baixo custo. Saiu no Extra, dia em 2019, né? E aí eu marquei, né? Eu vou até marquei aqui, olha, eu sei onde foi em Brasília, né? Não é muito importante nessa notícia, né? Quando, um dia depois, nessa terça-feira, está aí, né? Quem, o presidente Jair Bolsonaro, né? Por que vetou a proibição para que as companhias aéreas falem pelo espaço da bagagem e por que empresas menores alegavam que seriam empecilho à operação no país. Né? Nosso caso, como talvez não é e quanto não é importante. Ok? Aqui tem um exemplo de uma investigação que eu vou pular, que eu não gosto mais desse exemplo. Tá? Devia ter eliminado já. A gente vai usar essa metodologia de projetar algo prático, e essa metodologia, né, você planeja os projetos em etapas, né, e tem etapa por que eu faço o projeto, o que eu faço, quem vai fazer, quem vai receber, como eu faço, né, e quando e quanto isso vai acontecer. Né. Tem um negócio muito interessante para grandes empresas que têm que fazer uma arquitetura de informações, que é o framework de Zachman, né? E ele divide em o que tem na informação, como, onde, quem, quando e por quê. Né? Esse é um trabalho que eu já fiz uma vez, dá um trabalho desgraçado, para falar a verdade. Você tem que pegar toda a informação que no nosso caso a gente fez para um departamento. Né? E levantar várias caixinhas dessas. A gente levantou os 3 primeiros níveis. E pode ser usado na construção de modelos. Qualquer modelo que a gente construi, a gente vai usar exatamente assim. Né? Eu vou perguntar para cada parte do modelo qualquer o que ela é. No modelo de entidade de relacionamento, o que é cada entidade? Como que eu posso explicá-la? Por que ela está aí? Quem apresentou, solicitou a necessidade dessa parte? Né? E várias perguntas que a gente pode fazer. Onde vai ser usada, quando vai ser usada, né? Para qualquer modelo. Então, no nosso caso da entidade aqui, eu levantei várias perguntas, né, que você pode fazer sobre a entidade, como quem é o responsável, em que parte do sistema é usada, como ela é, né, como é que ela é implementada, né, os atributos, quais são, quanto espaço ela ocupa, o que é um fator de custo. Né? Então, vocês depois podem imaginar outras perguntas que deveriam vir na documentação. Né? E vão vir, na verdade, na documentação
de um sistema pesado realmente. Claro que o sistema é pequeno, que você sabe que vai caber no seu PC ali, você não precisa se preocupar com tudo isso, mas você está entrando numa grande empresa com muito dado, né? Você tem que se preocupar com essas coisas. Então, novamente, perguntas abertas, né, cobrem quase todas as preocupações que a gente deve ter e a gente pode usar para verificar nossos modelos. Tem, na verdade, tinha 5W, depois 5WH é bem comum, né? 5W2H é o segundo mais comum, né? Mas tem gente que faz extensões. Então, por exemplo, você pode perguntar quantos, por quanto tempo, né? Whom, que é quem sofre a ação, whose, de quem é, né? E wins, que é condições de sucesso. Né? Então, para os projetos, você pode ter várias perguntas adicionais, né? Ao como vocês gostam, né? Qual é a sua prática, o que vocês fazem, né? É importante, né? Por exemplo, se você está fazendo uma investigação criminal, você quer saber quem cometeu o crime, quem sofreu aquele crime, quais foram as vítimas, né? De quem é a arma, coisa desse tipo. Né? Então, revisão, né? A gente tem que aprender a fazer perguntas abertas, né? E certas dimensões são mais comuns e mais importantes que outras, e a gente vai usar isso durante o curso. O Thales perguntou se a ordem, deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui, se a ordem importa. Em algumas vezes a ordem importa. Tá? Então, às vezes, é melhor começar pelo quem, às vezes é melhor começar pelo que, às vezes é melhor começar pelo porquê. Então, naquele mapa que eu mostrei, né, vou voltar aqui naquele quadro que eu mostrei, né, por exemplo, o autor desse quadro, né, o Finóquio, da FGV, ele acha que a gente deve começar um projeto especificando por que o projeto é feito. Eu acho que tem bons motivos para isso. Ok? Porém, eu acredito que talvez seja mais importante descobrir quem está envolvido como parte interessada. Tá? Quem você está atendendo e afetando com o projeto. Então, nesse método aqui, por exemplo, você discute o que antes do quem. Aí isso eu acho errado. Né? Pelo menos o quem tinha que estar aqui. Então, eu tenho isso aqui redesenhado, onde eu trabalho com quem antes. Mas realmente eu não sei qual é o melhor, o quem ou o porquê na frente. Porque depende um pouco, talvez, do projeto. Né? Alguns projetos eles são originados, né, pelas pessoas e outros projetos são originados pela premência de resolver uma situação. Esclareceu, Thales? Saiu da reunião. Então, essa é a nossa aulinha rápida, né? Opa! Sobre o... Vou parar a gravação aqui. E agora a gente vai fazer a segunda parte do nosso exercício. Então, vocês sabendo, né, que vocês têm o quem, o que. Deixa eu botar aqui as nossas perguntas. Vocês vão lá preencher a nossa... Opa, não parou a gravação.